Então, bora lá mergulhar numa história. Uma daquelas que a gente não acha em livros de história, sabe? Ela vive na memória, lá nos galpões do sul do Brasil. É um tipo de relato que nem precisa de prova, porque ele simplesmente existe. Tá marcado a fogo na alma de quem viveu ou de quem só ouviu. E claro, nunca mais esqueceu. Pois é, e tudo começa com aquela sabedoria antiga, né? Aquele aviso que vinha dos avós de que para tudo tem um tempo certo. Um lembrete bem sério de que desrespeitar o que é sagrado, isso pode trazer consequências. E naquela noite, alguém estava prestes a abrir uma dessas portas. A gente tem que entender o cenário. Naquela época, no interior do Rio Grande do Sul, a quaresma era levada muito a sério. Era um tempo de se guardar, sabe? De silêncio, de reflexão. Então, imagina só, organizar um baile justo nessas semanas, isso não era só uma festa. Era, na verdade, um desafio, uma afronta direta à tradição. Vamos tentar sentir a atmosfera daquele lugar. Fecha o olho e imagina. O cheiro. Aquele cheiro forte de madeira antiga do galpão, misturado com o suor da peonada dançando e aquele perfume barato no ar, junto com o aroma bem característico do fumo de corda. Agora, o som. Houve o choro de um acordeão, uma gaita sentida tocando uma vaneira. E o assoalho. O assoalho de madeira, todo gasto, estalando debaixo dos pés de todo mundo. Era um ambiente de pura teimosia, sabe? Uma festa pulsando, bem ali, onde só devia ter silêncio. E foi bem ali, no meio daquela festa proibida, que ela apareceu. Do nada. Uma mulher, loira, alta, com uma beleza que sinceramente não combinava com aquele lugar simples. Tinha uma elegância, uma confiança que fez todo mundo parar para olhar. Ela se destacou na hora, no meio de todo mundo. Bom, nem preciso dizer que ela virou o centro de tudo, né? Os homens faziam fila, disputavam a chance de dançar com ela, cheios de orgulho de ter ela nos braços. E ela dançava com uma leveza que não era normal. Parecia que flutuava, sabe? Não pisava no chão. E conforme a noite ia virando madrugada, a presença dela ficava mais e mais forte, quase hipnótica. O baile estava no auge, sabe? Aquele ponto em que todo mundo pensa, valeu a pena desobedecer. A transgressão parecia ter sido um sucesso. Só que, é como dizem, né? É justamente no silêncio que as verdades mais assustadoras dão as caras. Era mais ou menos 3 da manhã. Aquela hora, sabe? A hora que os antigos dizem que há uma fenda no tempo, a hora do diabo. E foi ali que, de repente, tudo mudou. Drasticamente. A música parou. Assim, do nada, sem aviso. Os gaiteiros simplesmente pararam. E um silêncio pesado, denso, caiu sobre o galpão. A única coisa que se ouvia era a respiração ofegante de todo mundo se olhando sem entender nada. E foi nesse silêncio total que veio o primeiro som que não era humano. Não era um grito, não era uma palavra. Era um barulho seco, ritmado e completamente, totalmente impossível de estar ali. E então o som ficou claro. Toc, toc. Aquele barulho inconfundível, cruelmente nítido. Eram cascos. Cascos batendo no assoalho de madeira. Um som que simplesmente não tinha como, nem porquê, estar dentro daquele salão. A reação de todo mundo foi imediata, coletiva, um congelamento. Sabe, o corpo inteiro travou. Homens, mulheres, que segundos antes estavam rodopiando de alegria, agora pareciam estátuas, paralisados, olho arregalado, corpo duro, a mente tentando entender aquele som impossível que ecoava pelo galpão. Era um medo puro, aquele medo ancestral, que a gente não aprende, a gente só sente. Nesse momento as luzes se acenderam. E aí, todo mundo viu. A tal mulher linda, ela caminhava bem devagar pelo meio do salão. E onde antes tinha pés delicados com sapatinho de dança, agora o que se via eram pernas finas de cavalo. Pernas cobertas de pelo escuro. E na ponta, cascos. Cascos firmes, negros, brilhantes. A cada passo que ela dava, o assoalho rangia. Era como se a própria madeira estivesse gritando contra aquela presença. O que aconteceu depois? O caos absoluto. Mas todo aquele pânico, aquela correria, aquela fuga desordenada, aquilo não era o fim da história, não. Era só o começo da lição. O pânico foi na hora. Homens brutos, acostumados com a lida do campo, corriam que nem criança assustada. A correria para a porta foi tão desesperada que quase botaram o galpão abaixo. E o resultado disso tudo?
Bom, o evento ficou gravado a ferro e fogo na memória de todo mundo. E a lição? A lição foi aprendida. Nunca mais teve baile naquele lugar durante a Quaresma. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante. Essa lenda, no fundo, não é só sobre assombração. É sobre o que a gente pode chamar de pedagogia cultural. É uma ferramenta de ensino e das mais poderosas que passa de boca em boca para reforçar as regras, os limites de uma comunidade. É basicamente a sabedoria dos mais velhos, embalada num conto de arrepiar. Então, qual é a moral da história? Afinal, bom, primeiro, que existe uma ordem para as coisas. Tem tempo de festa e tempo de se guardar. Segundo, que as tradições não existem à toa. E talvez a mais importante, que nem tudo que é bonito é do bem. A mensagem final é bem clara, né? Aquilo que a gente não respeita, uma hora cobra o seu preço. E é com essa reflexão que a gente fecha. Com a mesma pergunta que ecoa por gerações lá nos Campos do Sul. Uma pergunta que se faz baixinho, com um olhar meio longe. Um pensamento que serve pra gente ter cuidado com as portas que abre e com as danças que a gente aceita. Porque, no fim das contas, não é tudo que aparece bonito que é coisa deste mundo, é?